Fala, concurseiro, fala, concurseira. Vamos começar mais um Pode Passar, mais um episódio aqui, mais uma terça-feira, trazendo informações para vocês, trazendo resenha, horas líquidas de resenha concurseira, trazendo muita motivação, muitas dicas, técnicas de estudo. É o podcast do concurseiro Pode Passar. Carol, boa noite. Mais um episódio, dessa vez mais na sua área. Que está assistindo, os concurseiros de todo o país. Queria aqui agradecer a nossa convidada por ter aceito o convite. Carol, muito prazer em estar aqui contigo. Aprovada em vários concursos policiais também. Se pudesse apresentar aí um pouquinho para a galera. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carol. Boa noite, Vitor. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu sou Ana Carolina. Hoje eu sou policial militar aqui do Distrito Federal. Sou aprovada em 5 concursos da carreira policial. E sou ex-investigadora de Polícia Civil do Espírito Santo, aprovada aí no Corpo de Bombeiros do DF, Polícia Civil do Espírito Santo, Polícia Civil de Santa Catarina, PMDF e PCDF, aí o último concurso que eu fiz. Legal. E você ainda está na PCDF, né? Você ainda está rolando. O concurso ainda está rolando, o curso de formação está previsto para agora em junho, né? Final de junho. Aí ainda estamos aí nas etapas. Mas é o concurso que eu pretendo assumir. Ah, tu pretende assumir? Sim. E tu saiu lá da Polícia Civil do Espírito Santo e veio para a PMDF, né? Bem atípico, né? Essa decisão, como é que foi, assim? O que tu passou? Tá. Foi mais questão realmente de localização? Como é que foi? Tá. A PMDF aqui, ela me chamou no CFP 8, no CFP passado, né? E aí, quando ela me chamou, eu tinha acabado de finalizar ali o curso de formação da Polícia Civil do Espírito Santo, né? Eu decidi ir para lá, foi o primeiro concurso que me chamou, né? Eu ainda estava estudando, estava ali fazendo o curso de formação da PCS e ainda estudando ali para PCDF, né? E aí, quando a PMDF me chamou, eu falei, não vou assumir, já fiz um curso de formação aqui, vou ficar no Espírito Santo e me dedicando à prova da PCDF, que o meu objetivo era voltar para Brasília para assumir esse concurso, né? E aí pedi final de fila do CFP 8 e acabei ficando mesmo na PCES, acabei me mudando, né? Fiz curso de formação, voltei para cá, esperei nomeação. Aí, quando eu fui nomeada, acabei entregando o apartamento e tudo, fui realmente morar lá, né? Ainda teve 2 meses de curso de formação online por causa do restinho da pandemia que a gente ainda estava tendo. E aí, no total, foram 5 meses. Os últimos 3 meses eu realmente me mudei e a partir daí comecei a trabalhar lá. E eu pedi final de fila da PM e não estava pensando, né, em assumir o próximo CFP, assim, que a gente não sabe o que vai ser da nossa vida, né, falar, não vou dar desistência, né, assim, não vou simplesmente não comparecer, vou pedir final de fila, não sei o que pode acontecer na minha vida, né, foi o concurso que eu também estudei tanto, né, ralei tanto, e você fica meio assim, né. Aí, trabalhando lá, passei mais ou menos 1 ano e eu estava vindo muito para Brasília, ver minha família e tal, e eu tava lá praticamente só trabalhando, sabe? E o que acontece? Eu acabei conhecendo o Rafael também, à distância, que é quem eu namoro hoje, e comecei a vir com mais frequência. E eu estava planejando a minha vida aqui, né? Até para assumir o meu objetivo final, que era a PCDF. E aí calhou da PMDF, né? Rumores, vai convocar o CFP9, vai convocar o CFP9. E eu comecei a me ligar ali, quando eu vi os rumores ali, eu já tinha parado de acompanhar, né? Aí caramba, ainda tem a PM, né? Assim, seria uma oportunidade para eu voltar para Brasília e uma oportunidade de eu conhecer outra carreira, né? O outro lado da polícia ali, a rua em si, né? A polícia ostensiva, né? Conversei com várias pessoas, procurei policiais militares para conversar, policiais civis, amigos, parentes, né, mães. E coloquei tudo na balança e decidi me antecipar, né, vir para Brasília, porque estava pesando muito, né. Eu sei que é muito atípico um policial civil ir para o lado ostensivo, né, para o lado da rua mesmo, a polícia militar. Muita gente tem muita dúvida e acha que é só por causa do salário. Não é. Porque é mais ou menos a mesma coisa. Ganha um pouquinho mais na PMDF, mas é mais ou menos a mesma coisa. Lá também tem a progressão de carreira, enfim. Então, não foi o salário, né, que muitos pensam. A gente pesa muitas coisas na balança quando decide
mudar para outro estado. Você sabe, né, Carol? Você experimentou isso, você sabe mais ou menos como é ficar longe, né, de casa, assim, da família. E eu fui sozinha, né? Eu não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém no outro estado, né? Então, eu peguei o meu carrinho, na época eu tinha uma gatinha e fui, né? E era isso. Como eu não queria fixar a minha vida lá, eu falei, vou voltar. E aí, acabei assumindo a PMDF, mesmo sabendo que eu ia passar um período duro no curso de formação, né? Porque, como eu conversei com policiais militares também, recém-formados, o curso não é fácil, né? É um curso que não tem nada a ver com o curso de formação da Polícia Civil, realmente não tem. Até porque são atribuições diferentes, são demandas diferentes, é totalmente justificável, né? Então, acabei passando aí quase 8 meses no curso de formação, formei agora no final de janeiro. E tô feliz, não me arrependi. Tô numa carreira policial, né, que era o meu objetivo sempre, né, quando eu comecei a estudar. E é isso. Esses foram os motivos que eu resolvi assumir a PMDF. Legal. É sempre bom, né, quando a gente tem uma carta na manga, né? Eu também fiz um pouco isso na PRF, né? Me chamaram também na PRF, eu pedi final de fila da PRF. E aí depois, assim, eu tive uma lesão no CFP na NP lá, né, na PF. Uhum. E eu pensava, bom, qualquer coisa eu ainda tenho uma carta na manga, né? É. Então, realmente, isso às vezes, assim, até pode fica salvar. a dica aí, né, pro pessoal, às vezes faz vários concursos, né? Em vez de dar uma desistência, se tiver a oportunidade de pedir final de fila, é melhor, porque a gente planeja a nossa vida de uma forma, ela acaba indo para outro rumo, acaba tendo uma oportunidade ali, outra aqui. E aí você tendo uma segurança, uma carta na manga, uma coisa que você estudou tanto, né? É bem interessante essa possibilidade de pedir final de fila, né? Com certeza. Ô, Carol, por que você sempre quis ser policial desde criança? Quando que isso surgiu em você? Não, quero ser policial, tem alguém na família? Tá, na minha família não tem, quer dizer, tem, só que são parentes bem distantes, então eu nunca tive contato com a área policial, com a carreira policial, assim. O que acontece? Curiosamente, eu sou formada em enfermagem. Fiz enfermagem na UNB, aqui em Brasília mesmo. Eu sou goiana, mas eu vim para Brasília muito nova, com 4 anos de idade, então fui criada a minha vida toda aqui, né? E aí, foi no meio do meu 3º ano. Acabei até tendo que terminar o 3º ano no supletivo, para poder ingressar na faculdade, para poder ter o diploma, né? E aí, ingressei na UNB muito nova e, na minha cabeça, a minha vida ia ser na área da saúde, né? Que era uma coisa que eu via. Minha mãe sempre falava, minha filha vai ser médica e tal. Aquela coisa dos pais, né? O médico, o advogado e tal. Aí, eu acho que eu gosto da área da saúde, gostava de ciências no ensino médio e tal. A gente fica meio confuso, né? Aí, acabei prestando vestibular para enfermagem, passei, falei, eu vou, né? Passei 5 anos na enfermagem, passei por todas as áreas inimagináveis, clínica médica, pronto-socorro, enfim, tudo, obstetrícia. O que mais me identifiquei lá foi a pediatria e obstetrícia, que eu gostei muito de trabalhar. Mas, ali nos últimos semestres, é muito estágio. Então, você passa o dia inteiro no hospital, você efetivamente trabalha, só não está recebendo, né? Mas você trabalha. E eu não estava me encontrando ali, sabe? Não é algo que brilhava meus olhos, eu ficava assim, meu Deus. Assim, eu não tinha vontade de fazer concurso para a área da enfermagem e também não queria trabalhar em hospital particular, né? Na verdade, eu nem achava que eu era capaz de passar num concurso público, de verdade. Eu achava que isso era coisa para gente super inteligente. Eu sempre fui uma aluna mediana na escola, né? Então, na verdade, eu meio que descartava a ideia ali do concurso público. Para mim, sei lá, eu não sabia mais ou menos o que eu ia fazer, né? Eu ia para uma área particular, não sei, uma clínica, não sei. Aí, aquilo foi despertando em mim, cara, tem que fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Aí, eu, na internet, né, navegando na internet, ele vi a oportunidade do concurso do Corpo de Bombeiros, que tinha saído o edital. Aí eu linkei o Corpo de Bombeiros com o trabalho da ambulância e tal, com a minha faculdade. Eu falei, seria interessante para mim, né? Assim, mas concurso público? Será que eu passo? Não é possível, assim, a gente vê algo tão grande, né? E aí, eu sentei com a minha mãe, conversei com ela, falei, mãe, tenho essa oportunidade aqui e tal, mas eu acho que eu não passo, não sei, concurso público, será que eu tento? E minha mãe me encorajou muito a fazer um cursinho presencial, né? Eu acabei entrando no cursinho presencial, ela, vai, tenta, né? Não custa nada você tentar, dá seu melhor ali e tal.
E que concurso público é aquela coisa, né, de incerteza. A gente não sabe se a gente vai passar. A gente, né, dá o nosso melhor para que aquilo aconteça, mas a gente não tem como ter certeza, né? Aí eu quero saber, vou fazer. Eu ainda estava no estágio da faculdade, então eu passava ali de 1 às 7 da noite no estágio, que era de Ceilândia, quem conhece Brasília, ali no Hospital Público da Ceilândia, HRC. E eu atravessava a cidade aqui para a Asa Sul para ir na aula presencial no cursinho, que eu fazia na época aqui. E as matérias do concurso do Corpo de Bombeiros são totalmente, assim, matérias de ensino médio. Era física, química. A única coisa de legislação que tinha era a legislação do bombeiro, assim, né? E alguma coisa de ambiente e tal. Eu não tive contato com a legislação de direito, tá, essas coisas, para o concurso do Corpo de Bombeiros. Aí tá, uma coisa totalmente fora da casinha que eu vinha estudando e tal. Tinha ali a parte um pouquinho da saúde, mas não era muito grande. Beleza, vou enfrentar. Então, eu ficava de 1 às 7 no estágio da faculdade, no hospital, e atravessava a cidade rapidamente, que a aula era 7h15, 7h30, alguma coisa assim, e ia até perto das 11 horas, 10 e pouco, 11 horas da noite. E assim todos os dias. E na parte da manhã, eu aproveitava para poder estudar um pouco, e eu tinha muito pouco tempo, porque eu tinha que acordar bem cedo para eu conseguir estudar um pouco e já me ajeitar para sair, porque eu morava no Guará. Então, para ir para Ceilândia, tipo assim, meia hora. Então, demanda tempo. Aí, trânsito, enfim, tinha que me organizar. Então, era muito pouco tempo. E como eu ficava na minha cabeça, poxa, minha mãe investiu no cursinho e tal, não sei o quê, eu preciso estudar, eu quero passar, né? Então, cara, tinha dias que eu chegava do cursinho e ainda ia estudar. Assim, foi a época que eu mais tomei café na minha vida. Assim, eu chegava ainda meio pilhada, né? Assim, tava gostando das aulas e tal, tava legal. Então, cara, vou estudar mais um pouco. Aí ficava ali até, sei lá, 1 hora da manhã, 1 hora e pouco, até a hora que eu aguentava. Nunca fui uma pessoa noturna, sempre gostei de estudar de dia, de manhã. De noite, assim, chega, minha cabeça já não funciona muito. Mas eu tinha que fazer isso, né? Porque senão, o que adianta você ir para uma aula presencial e não sentar para estudar em casa, né? Ali você só está recebendo a informação, mas você tem que efetivamente sentar, ler o PDF, fazer um exercício, né? Enfim, e assim fui. E consegui passar. No dia que eu vi o meu nome lá, vocês não têm noção de quanto eu chorei, o quanto caramba, eu sou capaz, não é possível que eu passei, não sei o quê, eu sou bichona mesmo. Mas assim, foi com muito suor, muita disciplina, muita mesmo. Mas o que acontece? Acabei reprovando no TAF. Né? Por que eu reprovei no TAF? Como era meu primeiro concurso público, né? E eu fui deixar para treinar para o TAF depois da prova objetiva. Até porque eu não tinha tempo. E aí eu fui deixar para treinar depois da prova objetiva. Até que tinha um tempinho, acho, não sei se eram 2 meses, era alguma coisa assim, um tempo razoável. Só que eu não estava treinando, né? E aí eu contratei um personal, na verdade minha mãe, né? Minha mãe que me ajudava na época, como eu ainda não trabalhava. E aí, contratei um personal que era acostumado a dar aulas em academia. Eu nunca tinha treinado ninguém para o TAF, né? E o que acontece? Comecei a treinar na academia do meu prédio, somente na academia do prédio. Eu não ia para a rua, eu não corria na rua, eu não fazia barra na rua. Então, como é que era o treino de barra? Era puxada ali na máquina, segurando, né? E eu lembro que a pegada era pronada, não tinha opção de supinada, e era só uma vez, não tinha outra chance. E só na esteira. Né, na esteira e tal. Minha alimentação não era boa. Então, assim, pra mim, eu bati os 12 minutos lá na esteira, morrendo, assim, parecendo uma doida, ofegante. Mas, nossa, bati 12 minutos. Tá joia, né? Vou conseguir passar. Aí, cheguei lá no dia do TAF, eu lembro, eram as 3 horas da tarde, sabe? O sol tava muito quente em Brasília, muito quente, muito seco. E aí, acho que era junho, se eu não me engano, na época. Sol muito quente e tal, e eu era a última da minha bateria, que formam grupinhos, né, para fazer a prova, e eu era a última da bateria. Carolina com K, né, geralmente fica a última. E o primeiro exercício era a barra, justamente a que eu reprovei. Era para ficar 15 segundos, eu fiquei 12. 12 segundos, por 3 segundos. Eu comecei a descer, eu não sei o que veio na minha cabeça, se eu achei que o fiscal já não estava mais contando, não sei o quê. Eu lembro que eu soltei. Tipo assim, eu falei, já era, assim, porque você não pode descer o queixo da barra, né? Eu fui descendo um pouco, cara, se eu segurasse um pouco mais, assim, hoje eu penso, não sei, às vezes não era pra ser, eu não sei. E aí quando eu desci, tipo assim, você não conseguiu?
e tinha que agilizar para ir pro próximo exercício, né? Que era a corrida. Aí eu desci assim, tipo, reprovada. Todos da minha bateria aprovados. E eu assim, e agora, né? Aí veio o fiscal, ó, já naquela correria, ó, você quer assinar aqui e tal, que você foi reprovada para passar para para próximo exercício, depois você quer entrar com recurso e tal. Fiquei até boba, assim, ó, tipo, o que eu faço? Né? Eu até perguntei pra menina que tava na mesma bateria que eu, o que eu faço? Tipo assim, o que você faria? Você assinaria, continuaria pro próximo, desiste, o que eu faço? Será que não cabe um recurso? Eu fiz menos tempo. Aí, tá, vou assinar. Assinei, aí fomos pra pista de corrida e começou o instrutor dando lá as instruções e tal, e eu, em Nárnia, minha cabeça em Nárnia, todo mundo ali feliz, tal, que ia pro próximo exercício, alongando e tal. E eu ali, minha cabeça, reprovei. Cara, que eu ia chegar na minha casa. E eu não conseguia nem prestar atenção no que ele tava falando, e com aquela coisa engasgada de choro. Beleza, comecei a primeira volta. Ah, na primeira volta eu já fiz chorando, já tava lenta que nem uma tartaruga, já não tava, aí eu desisti. Aí eu desisti e tal, fui lá com o pessoal na mesa, lá anotando os tempos, ó, desisti e tal, não vou mais fazer. Ah, você pode pegar suas coisas e tal, e já pode sair, né? Peguei minhas coisinhas lá, e tinha natação. Aí todo mundo lá fora, os parentes esperando lá, vendo eu sair seca, sozinha, tipo... Aí eu lembro que eu entrei no meu carro, cara, não quis ligar meu celular, não queria ligar o meu celular, porque minha mãe devia estar lá, e aí, isso o quê? Não queria ligar meu celular, eu peguei meu carro, fui lá pra casa da minha irmã, né? E aí fui pra casa da minha irmã, lembro que eu deitei lá na cama dela e chorava. Como é que eu vou contar pra minha mãe? O que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Enfim, até a noite, minha mãe doida atrás de mim. Cadê a Ana Carolina? Alguém sabe dela? Não sei o quê. Enfim, aí minha mãe foi lá, contei pra ela e tal. Ficou todo mundo meio chateada, assim, meio balançado e tal. Aí o que eu vou fazer na minha vida, né? O que eu vou fazer? Aí eu, cara, se eu fui capaz de passar num concurso, deixa eu ver outros, né? E aí era o edital da PMDF, que tava para sair. Aí eu, PMDF, né? Tipo assim, polícia, eu nunca tinha pensado no lado policial, assim, né? Aí eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu fui ver o edital, tal, direito, nunca tinha estudado direito. Para mim, eu não gostava de direito, porque eu tinha um negócio assim, coisa chata, legislação, não gosto disso e tal. Aí eu, vou ter que estudar uma coisa que eu não estudei na minha vida e tal, assim. Aí fui conversar com meus pais. Não, de jeito nenhum, polícia, não sei o quê, minha mãe falava que se eu colocasse a farda para secar no varal, iam querer me matar, tal, você visse que eu era policial. Aí eu, mãe, não é assim, tal. Eu também meio crua, né? Mas eu queria fazer alguma coisa na minha vida, né? Porque eu queria sair daquela. Aí eu insisti, falei com meu pai, fala com a minha mãe e tal, não sei o quê. Tá, vou pagar o cursinho para você. Fui para um presencial, de novo, no presencial, né? E aí, dessa vez, tava acabando minha faculdade, tinha acabado o estágio já. E eu comecei a presencial à noite, então eu tinha o dia todo para estudar e ia para o cursinho à noite, né? E aí eu comecei a gostar muito, assim, ter aulas com policiais, conversar com colegas que estavam naquele meio ali, ex-militares, né? Tem muito ex-militar, né, que faz concurso ali para a Polícia Militar. E aí comecei a me envolver com esse meio, comecei a estudar o direito do zero ali. Eu lembro do dia, o professor de constitucional dando aula. Aí ele, súmula vinculante tal, não sei o quê. Aí eu, tá, mas é do STF ou do STJ? Tipo assim, eu não sabia o que era súmula vinculante, né, que é do STF. Eu era crua, nunca tinha visto isso na minha vida. Nem sabia mexer no vadimécum, comprei um vadimécum, assim, tipo, como que eu mexo nisso? Que isso, né, assim. Só que fui aprendendo com o tempo, né. E aí fui aprendendo, fui pegando a manha ali, fui pegando o jeito, conversando, tirando dúvida. Eu sempre fui aquela que sentei na frente, porque, pô, se eu vou fazer um negócio, eu vou fazer direito, né? Eu sempre fui muito assim, muito disciplinada. E aí fui gostando, aí eu fui vendo, abriu outro concurso aqui, abriu do Santa Catarina, Polícia Civil, aí eu comecei a olhar pra Polícia Civil. Aí eu, conversei com a minha mãe, aí já vem, né, fazer concurso em outro estado. Não tinha um passarinho pra dar de comer, né? Na época eu tava morando sozinha, com 18 anos eu saí de casa, nada de briga de pais, nada disso, foi tudo acordado dentro de casa e tal, morei sozinha, comecei a morar sozinha, e assim, eu era livre, né, assim, que ficar distante da família, né, como foi quando eu mudei de estado. Tem que saber, começar a ver outros
né, em todos os estados. Já que aqui vai ter o da PMDF, o da PCDF, né, ainda não tinha, vai ter tal, não saiu de tal. Aí tá, fiz o concurso da PCSC, fiz todo o processo, aí depois veio da PCS, fiz todo o processo. Então o pessoal me pergunta, quanto tempo você estudou para a prova tal? É muito difícil, porque eu venho desde o início e fui fazendo provas, né? Não tenho um tempo específico. Eu aprendi a base ali das matérias e estudava as específicas daquele concurso, de acordo com o que eu ia fazendo, né? E acabei sendo aprovada. E aí eu entrei para a carreira policial aí e nunca mais quis sair. Realmente eu me achei. Realmente uma coisa que, caraca, eu gosto disso, sabe? Eu fui me envolvendo, aí gostei. E aí, quando você falou que chegou lá e foi estudar direito, não sabia o que era súmula vinculante, não sabia o que era direito vade-mecum. E quando você se descobriu estudando, você começou a gostar, como que foi esse processo? Porque muitas vezes o pessoal vai fazer concurso e às vezes desiste, antes mesmo de começar, né? Por causa disso. Direito, administrativo, o que é isso? E aí já nem não quer estudar. Como que foi até você começar realmente a gostar das matérias e se interessar pelos assuntos? Assim, até você falar dessa questão da desistência, hoje eu vejo um concurseiro muito frágil. Assim, até pelas mensagens que eu recebo. O querer desistir muito rápido. Porque, assim, eu acho, não sei se as pessoas hoje veem a gente, assim, aprovado e tal, e vê, é coisa de outro mundo. Eu acabei de falar para vocês que eu achava que eu não era capaz de passar no concurso público, que não era para mim. Então, eu vejo hoje a desistência muito fácil. Não, essa matéria é difícil. Por exemplo, recebo direto. Tô com dúvida em raciocínio lógico, matemática, não sei o quê. E se eu não estudar essa matéria? Como todas as matérias têm questões fáceis, médias e difíceis. Pelo menos as fáceis você pode garantir. Que é uma questão teórica ali, de raciocínio lógico, né? Um negócio assim. Então, quando fiquei sabendo, vou estudar matemática, raciocínio lógico, corpo de bombeiro, química, física, eu tive que estudar. Não era isso que eu queria, passar na prova? Eu tive que fazer. Ou eu ficava sentada esperando, vendo os outros passarem, os outros conquistarem, ou eu tentava chegar lá. Qual que é o caminho? É esse. Tem como mudar? Não, mas eu tenho que fazer. Que nem quando eu comecei a estudar as matérias de direito. Eu tinha um certo preconceito, nunca tinha pesquisado sobre, mas direito, coisa chata. E, às vezes, adolescente tem isso, né? E eu não tenho isso na minha família, né? Minha família, a maioria é comerciante. Então, assim, não tem, né, concursados, assim. Então, quando eu comecei a estudar o direito, foi cru. Que nem eu falei pra vocês, eu não sabia o que era uma súmula vinculante. Então, eu fui aprendendo aos poucos. Só que eu fui curiosa de saber o que era aquilo, de ir atrás, de realmente entender, de entender também que eu tinha que estudar também o que eu não gostava. Raciocínio lógico até que eu gostava um pouquinho. Agora, a parte da matemática, né? Eu já não gostava muito. Tem as matérias queridinhas, né? Assim, todo mundo gosta de estudar o direito penal, tal, que fala e tal, dos crimes. Mas tem a parte chata também. E foi aos poucos, assim, eu fui me interessando, eu fui gostando, e a vontade também de mudar, de chegar lá, aquela vibe de concurso público, de todo mundo estudando, de você ver. E eu era daquelas que, tipo assim, mandava uma questão no grupo, eu tava lá, porque é isso, que é aquilo, artigo tal. Eu comecei a ficar doida Porque, assim, eu gostava. Quando você vê que você está aprendendo, você gosta. Agora, se você não dá chance de aprender aquela matéria, você não sabe nem se você vai dar conta, né? Então, assim, tem que se dar chance de aprender. Você não pode olhar para a matéria e já, né, direito constitucional, matemática, direitos humanos, para que eu vou estudar isso? Tenta, né? Tenta. Eu acho que isso vem muito da maturidade, assim, né? A gente sai muito com essa ideia, às vezes, até do próprio colégio, de ter uma aversão a algumas matérias, né? Eu recebo muito isso também. Eu digo, cara, tenta. Por exemplo, muita gente tem essa aversão a raciocínio lógico, matemática, né? Porque sai do colégio com aquela coisa, tipo, meu Deus, eu sou terrível em matemática, eu nunca vou aprender. E eu falo, cara, tenta, porque o raciocínio lógico matemático que cai nos concursos e a maior parte das questões é teórica. É uma coisa que a gente nunca nem viu, às vezes. Eu nunca tinha visto aquela lógica aristotélica, aquela coisa super teórica. E assim, não precisa fazer nenhuma conta. E ali, normalmente, está 50% das questões. Então, cara, só isso aqui tu já garante muitas questões fáceis.
Sim. né? Mas eu achei bem interessante que tu estava falando do TAF, né, da tua reprovação do TAF. Eu passei pela mesma coisa, né, no concurso da PF, em 2018. E eu acho, tipo, eu me identifico muito com o que tu falou pela questão do, assim, foi muito sofrido, foi horrível, eu também chorei e tal. Mas eu acho que nós duas conseguimos tirar alguma coisa de bom disso, que foi acreditar em si. Porque Sim. por mais que tu não tenha passado, eu não passei no TAF, eu passei a acreditar que seria possível você ser aprovado em outro concurso. Pô, eu fui aprovada em um, Eu posso ser aprovada em outro, né? Independente do TAF. Porque a prova escrita, eu sei que eu consigo, eu me preparando para um teste físico com mais antecedência, eu vou conseguir, no próximo, estar bem fisicamente. Uhum. E eu sou capaz de passar na prova escrita e objetiva. Eu também não acreditava que eu era capaz. Quando eu falei que eu ia fazer concurso para a Polícia Federal, tipo assim, eu ouvi da minha família, Polícia Federal, não engraçado, né? Então, assim, e pessoas que acreditam em mim, não é por falta de acreditar e tal. É que nem meus pais, a polícia, tipo assim... Exato. Então, assim, eu queria que eu acho que tu falou um pouco, mas tu sentiu isso, né? De, assim, por mais que tu tenha sido reprovado depois do baque, tu sentiu essa coisa de, bom, eu sou capaz, pelo menos. Agora eu vou dar a volta por cima e vou tentar outro. Foi o que tu meio que... Isso. Assim, eu me permiti passar uns dias, assim, posição fetal. E meio de luta, assim, e maquinando na minha cabeça. O que eu ia fazer, qual era o próximo passo, né? Eu tinha que fazer uma coisa para mudar minha vida. Eu não queria estar onde eu estava. E aí, gente, ou a gente faz alguma coisa, ou a gente vê a vida passar estacionado no que a gente não quer estar fazendo, né? Que é onde eu também recebo muita mensagem assim, ai, não tô feliz, onde é que eu tô e tal, não sei o quê, mas, ai, eu tenho medo. Cara, a questão do medo, eu tinha medo de, qual será o próximo passo? Será que eu consigo passar? Mas é que nem você falou, poxa, eu já passei em um. Eu reprovei aqui nessa etapa, no teste físico, mas foi por pouco. Eu sei que se eu treinar, que nem você falou, com antecedência, aprender com erro, eu vou conseguir, eu vou passar em outro. E eu consegui passar no concurso público. Não fui tão bem colocada, mas eu passei. Em alguma turma eu ia ser chamada, né? Eu conseguia fazer melhor para ser chamada também numa primeira turma? Conseguia. Até porque eu falei para vocês, eu não tinha muito tempo para estudar. Se eu tivesse mais tempo, talvez eu teria sido aprovada melhor. Mas reprovei no TAF. E aí, é aquela busca. A busca por você realmente querer mudar de vida. Eu acreditei em mim também, que nem você. Eu acreditei em mim. Minha mãe, assim, foi um pouquinho difícil, porque ela ficou um pouco chateada comigo e tal, não sei o quê. Eu tive que lidar com isso também, com essa parte emocional familiar. E aí, voltando para a estaca zero. E aí, assim, uma certa cobrança. Minha mãe sempre exigiu muito que a gente tivesse um bom futuro, uma boa profissão, fosse bem-sucedida, né? E eu sempre tive muito isso na minha cabeça, de ter a minha independência financeira, de ter as minhas coisas, né? E eu comecei muito nova, eu tinha 21 anos. E aí, só que eu me via naquilo de ter que fazer alguma coisa. E foi isso, eu acreditei em mim. Não é fácil, gente, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Tem que querer mesmo, porque se ficar no corpo mole, mas eu não dou conta, mas é muito difícil, não sei o quê. Mas eu admiro. Cara, eu tô com uma pessoa que tenho 28 anos, será que ainda dá tempo? Amada, tá super nova, assim, pode não dar tempo, por exemplo, para um concurso de polícia militar. A idade de 30 anos, às vezes a edital ainda não chegou. Beleza, mas olha a gama de oportunidade que tem. Tem a APC, tem a Polícia Federal, tem a PRF, que não exigem idade, né? Outras áreas. Outras áreas, né? Que não só a carreira policial. Enfim, é uma gama de oportunidades. A gente tem que... Eu tô com 28, gente. Pois é. E aí, Carol, quando começaram a surgir as aprovações, assim, e as convocações, quando você, por exemplo, foi embora lá para o Espírito Santo, sua família achou de boa também? Ou não, vai não, espera bem. Como é que foi quando você começou realmente a colher os frutos da sua caminhada? Tá. Então, dentro da minha casa, a minha mãe sempre criou a gente, assim, tentou criar pro mundo, assim. É isso que tem que fazer? Vai, tô te apoiando aqui. Eu sou sua base aqui.
né? E quando eu falei que eu ia fazer concurso fora e tal, claro que quando chega a hora é um pouco mais, a gente sente mais, né? Não, vai lá e tal. Mas foi tranquilo, assim, ela sempre me apoiou na minha casa, né? Minhas irmãs também. Começou, a minha irmã do meio, ela é piloto de avião, ela trabalha na Azul. E ela foi bem novinha morar nos Estados Unidos. Então, assim, desde novinha, minha mãe sempre incentiva. Tem que mudar? Vai, eu te apoio, eu tô aqui para te ajudar e tal, né? Meus pais. E não foi nenhuma novela mexicana dentro da minha casa, não. Assim, fica com aquela saudade e tal, mas eu tava sempre vindo pra cá, né? Eu já tinha a perspectiva de voltar e tal. E na minha cabeça, assim, eu fui tranquila, eu fui com o pé no chão. Eu sempre fui muito assim, com o pé no chão, de pensar muito para eu fazer alguma coisa, para eu estar certa daquilo, né? Conversei com os meus pais, conversei com quem é da profissão, que nem quando eu fui voltar para cá, eu sempre procuro opiniões para eu procurar informação, né, para criar a minha. Foi com muito pé no chão. E, assim, não foi tranquilo, não foi... Minha mãe não é nenhuma, tipo assim, apegadona, enfim. Não foi traumático. Assim. Não, foi tranquilo. Uma curiosidade que eu tenho, eu vi uma vez num post seu que você colocou lá que você faz uns... Você na PC, você na PM, assim. Sim. No dia da formatura, acho que você até colocou. E aí eu li os comentários, fiquei lendo os comentários lá. Foi até na época, eu nem tinha ideia de começar aqui. Que eu imaginei que ia ter uma galera falando, pô, por que você... aqueles comentários lá já A galera vai lá e tipo opina, por que você saiu da PC, tu foi pra PM, você é maluca? O que você sente assim quando você vê a galera, pô, essa pessoa nem me conhece? Assim, aquela postagem, ela foi até um pouco polêmica, né? Até uma que tá fixada lá no meu perfil. Tem muitos comentários naquela postagem. Eu fiz um textinho, né, assim, explicando os motivos. Eu fiz uma comparação. O pessoal gosta muito de comparação antes e depois. E como eu passei pelos dois, falei, vou fazer e tal. Tem gente que não sabe o que um PC faz direito, o que um PM faz direito, né? Então, eu coloquei lá. Só que os comentários, realmente tem um pessoal que a internet é meio terra de ninguém. A pessoa não te conhece direito, chega ali, nossa, a menina trocou isso por isso. É salário. É dinheiro. Não sei o quê, é por isso, é por aquilo. Sendo que eu escrevi lá os motivos, parece que a pessoa não acredita, né? Assim, no meu Instagram, eu tento ser o mais sincera possível nas minhas coisas, o mais transparente possível. Eu sei que a gente sempre procura mostrar as coisas boas, né? Só as coisas boas ali e tal, mas eu sempre fui muito sincera nas coisas que eu perguntei, nas coisas que eu falei. E aquela postagem, realmente, eu escrevi aquele texto de todo o meu coração, é uma sinceridade. Só que as pessoas, elas querem achar em você alguma outra coisa. Elas querem achar um outro motivo, elas querem falar que é salário. Teve um lá que falou, porque a PMDF ganha muito mais que um policial civil no Espírito Santo. Acho que até eu respondi, geralmente eu não respondo, assim. Mas falei, cara, olha o portal da transparência, é só você pesquisar um pouquinho que você vai ver que não, sabe? Que não é assim. Aí eu acho engraçado que as pessoas que gostam de mim, assim, que me seguem, possam falar, não é isso, que ela já falou que foi isso e tal, e eles ficam brigando lá. Alguns que eu vejo que é muito, assim, ofensivo, aí às vezes eu apago. Mas, sei lá, eu deixo, as pessoas têm as opiniões dela lá também, eu deixo eles ficarem... Aí manda aquele textão, porque não sei o quê, às vezes um policial militar tá lá brigando com o outro, não sei o quê. Eu recebi uma vez uma mensagem assim... Tu fala aí que tu passou na PF em 2018, mas eu consultei o teu nome no edital e não achei. Eu falei, nos comentários, né? Daí eu falei, eu troquei meu nome quando eu me casei. Aí a pessoa assim, me desculpa, pô, não sei o que. Caralho, velho, tu foi pesquisar meu nome no... No meu Instagram é assim, por exemplo, eu coloco lá notícia de concurso sempre. Sim. E aí, último governo, o presidente era o Bolsonaro, ele falava sobre concurso, principalmente da PF, ele falou bastante. Colocava vídeo, colocava aspa, colocava notícia. O pessoal se batia nos comentários. Porque mentiroso. Aí o outro vinha do lado, mentiroso nada, o edital vai sair. É desse jeito. Esse cara é um bosta. E começa a se ofender de graça. E aí pronto, assim. Eu nunca mais aparecia no meu próprio Instagram. Aí depois, agora mudou o governo. Mesma coisa. Agora é outra galera que tá lá. Agora é o Lula, agora é o Flávio Dino. Falou do concurso da PF, Flávio Dino. Aí...
os papéis se inverteram, né? Aham. Você é um vagabundo, você é um mentiroso, não vai ter concurso nenhum. Faz o L, nunca mais vai ter concurso. Aí o outro cara, vai sim, porque a Dilma lá fez lá atrás. Cara, é inacreditável. Aí, e às vezes as pessoas me atacam. Tipo assim, por que você tá postando esse vagabundo aí? Aham. Porque ele é o presidente. Assim. Em Aham. 2018. Aí já e fala que 2019. você é de tal partido, não sei o quê, que você é a Todo favor ano. de não sei o Esse quê. cara é o presidente, ele tá falando de concurso, eu tenho que colocar. Eu tipo falo de assim, concurso mas eu aqui. posso esconder também a próxima vez, sem problema. É inacreditável, é difícil. Mas aí eu também faço que nem você, eu paro de comentar. Mas eu deixo a galera se debater lá. Assim, Teve um até... dia desses que falaram, marcaram um dos meus chefes lá. Olha só o que esse cara tá falando. Caramba. Manda ele embora. Aí eu marquei o Arthur e botei assim, Arthur, não me demite, por favor. Ironizando, sabe? Porque, tipo, pelo amor de Deus, enfim. Assim, eu não me importo, mas a gente fica, poxa, essa pessoa nem me conhece, tal, tá falando isso. Só que às vezes não vale a pena você responder. Às vezes é só uma pessoa que quer ali te dar uma alfinetada, entendeu? Eu também, esses dias saiu um negócio lá do Senado, né? E aí tava vendo os comentários lá. E aí alguém até veio, olha isso aqui que absurdo. Tipo assim, a pessoa... Não se esqueça que ainda não passou, ainda tem o TAF, vai rodar no TAF. Olha só. Cara, beleza, se eu rodar no TAF, tudo bem, entendeu? Mas eu passei na prova, eu tô falando que eu passei na prova. Sim. Então... não. Pô, uma vez a gente, coloquei lá o aprovado na PRF e tal, o 01 lá, o Elton, e a galera, aprovado não. Ainda falta o TAF. Olha só. Pô, cara, a gente trabalha com né, material da prova. Então, tipo assim, se ele não passar no TAF, fique triste. A gente quer que ele passe, mas assim, não posso ajudar ele no exame médico. Tipo, entendeu? Teve um antes e depois lá, meu, que foi engraçado. Eu coloquei uma foto minha fardada PM e uma foto minha fardada PC. Né? Aí um cara comentou assim, vocês duas, como se fossem duas pessoas diferentes, vocês duas... são pagas para ficar tirando fotinha no espelho, que não sei o que e tal. Assim, a pessoa só vai lá para alfinetar, né? O que eu acho sobre isso? Ficar, postar uma foto ali e tal, policial, uma foto fardada, enfim. Claro, tudo dentro das éticas da instituição, né? Muita gente me segue e se inspira, muita gente. Então, eu não posto uma fotinha no espelho lá, porque, tipo assim... Entendeu? Para ficar lá recebendo elogio e tal. Tipo assim, porque eu sei que muita gente se inspira naquilo. E era um antes e depois, era um PMPC. E na legenda, eu sempre busco colocar algum conteúdo. Então, não é uma fotinha ali, bom dia. Tipo, não é só isso, entendeu? Eu coloquei a comparação e coloquei uma explicação, alguma coisa sobre as duas instituições. Mas as pessoas, tem alguns que só vai lá para alfinetar mesmo, para te ofender de alguma forma, ou tá infeliz na vida, ou a inveja. Antes da gente falar, acho que de técnica de estudo, enfim, que você usou, que você utilizou para você passar, eu queria ouvir umas historinhas policiais, é legal também, né? O pessoal gosta. Você viveu algumas coisas curiosas, tanto na PC, PM faz pouco tempo. Você entrou na PMDF numa época, janeiro, né, desse ano. Tive algumas coisas tensas aí, né? No nosso curso de formação da PMDF, agora... todo mundo fala que o seu curso foi mais ralado, né? Mas eu vou falar, o CFP9, a gente pegou Copa, a gente pegou o Réveillon, a gente pegou o Natal, a gente pegou as manifestações. O pior foi realmente as manifestações, né? Até para a própria PM, né? Inclusive, até hoje, a gente vive um período muito delicado por causa do 8 de janeiro, né? Mudou muita coisa na PM por causa do 8 de janeiro. Então, assim, a gente tirou muito serviço no curso, né? Muito, era assim, um atrás do outro, a gente trabalhou muito. Claro, vivenciei muitas situações de aprendizagem também. Quando você começa a ir para a rua, você começa a pegar aquela teoria do curso, a aplicar. Por mais que a gente treine ali dentro da escola, não é a mesma coisa treinar com um colega e tal. Quando você vai para a rua, quando você tá ali na cara do perigo, quando você encara o cidadão sendo uma mulher e que ele te olha de outra forma, né? Assim, entre o masculino e o feminino, você é o risco, porque ele vai para cima de você, né? E assim, o policial militar, mais especificamente a policial militar, ela vive muito isso. Então,
Eu já tive diversas situações. Hoje eu tô aí direto na rua, né? Então, é recorrente a situação de ter que lidar, sendo mulher, com uma ocorrência, né? A questão do cara não querer obedecer o seu comando, né? Na PM tem muito essa questão de antiguidade, né? Assim, o mais antigo da equipe é o comandante, né? Atualmente, hoje, eu sou a comandante da minha equipe. Então, eu dou a voz de comando pro cara. E a maioria das vezes o cara tá ali, faz corpo mole, porque vê que é uma mulher, né? Tipo assim, você tem que falar mais firme e tal. Eu sempre falo que quando eu visto a minha farda, quando eu vou pro meu trabalho, eu mudo totalmente a minha postura, eu sou outra pessoa, né? Quem vê assim, uma carinha bonitinha, não sei o que, patrocínio, sempre, né? Mas quem vive esse meio da carreira policial sabe que todo esse estereótipo fica do lado de fora, né? Claro que eu não perco a minha feminilidade, nunca, jamais, né? Eu sei separar bem as coisas, mas eu preciso mudar de postura para poder lidar com o cara na rua, porque realmente não é brincadeira, não é brincadeira. Tem uns que, assim, não respeitam você mesmo, aí você tem que, né? Às vezes usar o uso da força, né? O uso moderado da força, ou você ser mais incisiva em alguma coisa. Então, na PC, eu trabalhei no plantão, que é ali no balcão, né, fazendo as ocorrências, e também trabalhei no expediente. No expediente, a gente saía muito para a rua para fazer diligência, né, de uma forma mais velada, ou fazer intimação. Então, eu não lidava muito, assim, só em operação. Só que eu estava com a equipe toda e tal, não era eu, assim, muitas vezes diretamente com um cidadão, assim, sabe? Ou a cidadã, né? Agora, na PM, eu tô sentindo, assim, na pele como é difícil, assim. É até interessante eu viver esses dois lados. Assim, quando falam da PC, eu sei o lado bom, eu sei o lado ruim. Quando falam da PM, também sei o lado bom, sei o lado ruim. Então, eu sei, tá sendo muito interessante essa experiência de ser policial militar. Por mais que falem, mas você não vai ficar, tem planos de sair e tal. Beleza, mas eu sou daquele tipo de onde eu estiver, eu vou fazer o meu melhor. Eu estou na Polícia Militar, eu visto a farda da Polícia Militar. Eu quero estar ali, senão não teria assumido. Você assumiu só para voltar para Brasília? Não. Tanto que eu falo para todo mundo, se eu não tivesse passado na PCDF, eu vivia tranquilamente na Polícia Militar do Distrito Federal. E se eu não tivesse satisfeita, eu ia estudar para o concurso e ia passar, porque eu sei fazer isso, eu aprendi a fazer isso, eu passei e eu sou capaz de passar, entendeu? Então, é isso, a experiência de duas polícias, assim, são completamente diferentes. E a questão do desafio na rua, que eu acho mais preponderante hoje para mim, claro, a questão da ocorrência ali, toda ocorrência tem seu risco, né? Enfim, a gente é treinado para lidar com isso. E ainda tem a parte de ser mulher, né? De lidar com isso por ser mulher. Eu não quero que nenhum masculino entre na minha frente para tomar parte, né? Na nossa equipe, a gente sabe disso, cada um se respeita ali. No curso de formação, não tem diferenciação entre mulher e homem. A mulher faz a mesma coisa que o homem. A mulher vai entrar na lama, sim. A mulher vai pular muro, sim. Vai cheirar gás, sim. Vai ficar na chuva, sim. Enfim, tudo do curso de formação que o homem faz, a mulher faz. E quando a gente vai para a rua, a gente entende o porquê, né? Às vezes no curso de formação, mas tá colocando para fazer isso, não sei o quê. Hoje eu entendo, sabe? Depois que a gente passa assim, a gente entende. Por quê? Porque hoje a gente vive tudo isso. O PM, ele não tem hora para comer. O PM, ele vai trabalhar na chuva, ele vai trabalhar no sol. Ele, enfim, não tem hora. Pega uma ocorrência, vai estender além do seu horário, né? Quantas vezes eu não fui embora depois do meu horário? Quantas vezes? Enfim, você é policial, você tem que ficar, você tem que fazer a ocorrência, você tem que resolver, né? Enfim, é isso. E o gás no curso? O gás! Cara, é difícil, assim, mas você vai aprendendo a lidar com ele, assim. É muito gás, realmente. Mas, por exemplo, um exemplo vivo, né, foi a manifestação de 8 de janeiro. Nesse dia, eu não estava presente na esplanada, porque nesse dia eu estava de serviço interno, dentro do batalhão. E o nosso adjunto do dia achou por bem a gente não ir ficar lá. Se precisar de alguma demanda, tinha efetivo ali dentro para, enfim, se precisar de alguma coisa, né?
Aí eu acabei calhando bem nesse dia, eu tava de serviço interno. Cara, assistindo tudo por vídeo, agoniada. Meus colegas todos estavam lá. Colegas que se machucaram, né? O pessoal tava jogando blocos, assim, de concreto. Caiu uma colega minha, machucou o olho, cortou, enfim. E um exemplo disso foi o gás. O pessoal fala, Carol, eu nunca cheirei tanto gás na minha vida. No meio do gás, tinha que agir. Você tinha que lidar com gás ali. Então, é sacanagem no curso? Não é, porque na rua acontece. Né? Enfim, tem que... O gás, o gás choque... de pimenta. Tu tomou o gás lacrimogêneo, gás lacrimogêneo e pimenta choque. No olho, choque. Qual pior? Entre gás e choque? Não, gás lacrimogênio, o de pimenta e o choque. Qual tu tomaria de novo? Era uma boa pergunta pro final, para um ou outro. Olha, o de pimenta eu tomei no olho. Foi bem ruim. Eu achei que eu ia morrer cega. Pra mim foi o pior. Foi bem ruim. Bem ruim. Eu acho que, entre os três, eu acho que o de pimenta no olho. Que eu achei, assim, que eu nunca mais ia conseguir abrir meu olho. Eu tinha a sensação de que ele tava desse tamanho na minha cara. Foi muito ruim. O choque, ele é ruim, mas ele é rapidão. Ele é 3 segundos que parece 1 minuto, mas ele é melhor do que o... na hora você acha que é eterno. Né? Mas o de pimenta, você fica um tempão ali, ó. Eu tenho foto, tipo... Nossa, 3 horas aquele negócio não sai. E eu debaixo da torneira, com o olho aberto, assim, ó. Cara, tentando fechar. Eu saí mais tranquila, assim, tentando abrir o olho e tal, enxergava um pouquinho. Cara, quando eu cheguei na torneira e comecei a jogar água, assim... Eu só queria ficar debaixo entrou tudo, velho. Cara, aí eu me desesperei. Eu fiquei... Nossa, foi horrível. É muito ruim. Tem que tomar um gás pra saber. Um dia depois da... Tem que tomar um gás pra ele. Então, pra antes não deu tempo, né? Lá no exército. Se você quiser... antes da primeira. Eu não faço por onde, não, na rua. Fique tranquilo. Beleza. Um dia depois no dia 9 de janeiro, no caso, eu entrevistei um policial legislativo do Senado, o Júlio Ponte. E aí ele falou, não teve... Ele foi 01 de um concurso da PRF, não lembro o ano agora. Ele fez outros concursos policiais, fez o curso do Senado, falou, nunca tomei tanto gás, nunca respirei tanto gás na minha vida. Sem dúvida, assim, sem dúvida, muito longe da segunda vez que eu mais tomei. Então foi... E o pessoal recentemente formado, né? Tinha gente ali que não estava nem formado ainda, né? Provavelmente. Tava se formando. Não, a gente estava no curso de formação. Então. O CFP9 estava na linha de frente ali. Aí. Então, assim... Total, e sem capacete, sem escudo. Então, tinha um pessoal do choque lá e tal, mas o CFP9 tava sem capacete, sem escudo e tal, porque só foi, entendeu? Foi acionado, só foi. E você falou aí das diferenças da PM e da PC, quais são as principais, assim, na sua concepção? Não, assim, a gente sabe, né, polícia investigativa, polícia ostensiva, mas no dia a dia ali, quais são as principais diferenças no trato, enfim, na rotina? Bom, é muito diferente. Aí você pode citar pontos positivos e negativos também do que você já viveu. É muito diferente, assim, falando do trabalho em si, né? Eu falo de acordo com a minha experiência nas 2 instituições que eu vivi, né? O trabalho do policial civil, ali na sua rotina, no dia a dia, é um trabalho mais tranquilo, né? Assim, porque, por exemplo... Você vai fazer uma diligência na rua, geralmente você vai velado, né? Você vai paisando com a roupa normal e tal. Você vai ali, dar uma sondada e tal, ou entregar uma intimação. Pode evoluir? Pode, mas a regra é que não, né? Então é uma coisa mais tranquila, é um trabalho ali na investigação mesmo, você fica muito... ali dentro, trabalhando com dados em computador, até você ir para a rua, até você fazer uma operação, até chegar o dia, né? Na PM, não. Na PM é todo dia na rua. Todo dia na rua. Então, assim, para mim, na minha opinião, é um serviço bem mais ralado, né? Por quê? Porque você tá ali todo dia na rua, né? Eu falo que a rotina policial, assim, na verdade, não tem rotina, você nunca sabe o que pode acontecer, você nunca sabe o que tem ali depois da esquina, né? Você não sabe, né? Se tem uma pessoa com uma faca escondida perto de você, um doido, pode acontecer. O policial militar, ele é muito mais exposto que o policial civil. O policial civil, por exemplo, não sei, às vezes não tá uma condição boa de tempo, não sei o que, não, vamos esperar e tal, para poder sair depois, né?
Policial militar não, é agora, é na hora, não importa se está chuva, se está sol, entendeu? Cada um tem sua importância, né? Muita gente não entende isso, muita gente acha... eu já ouvi muito isso. Porque policial civil é só policial de balcão e tal. Eu já vivi as duas coisas, né? Tem um plantão, realmente. Se não tivesse, quem que ia fazer? Tem que ter. Mas não é polícia, não sei o quê. É a polícia. Tá lá, formou como polícia, só que ele faz a ocorrência e tal, ele tá ali... É um policial mesmo ali de balcão, de atender a sociedade. É um trabalho diferente. Assim como a PM tem um trabalho de expediente, que tem um pessoal lá para a polícia funcionar, ela tem que ter a sala com ar-condicionado. Ela tem que ter ali o pessoal trabalhando na TI, no computador, nas estatísticas. Toda a polícia tem isso, né? Então, o policial civil trabalha mais, boa parte, né, mais interno, vai para a rua, sim, né? Quem está no expediente vai mais, né? Pelas diligências que eu falei, intimação, mandato, geralmente vai o pessoal do expediente. Agora, isso, na prática, sim, a ajuda da PM é bem mais ralado por causa disso, por estar todos os dias na rua, assim. A não ser que você seja do expediente, né? Mas, por exemplo, quando a gente sai de um curso de formação, é muito difícil. Acho que nem existe de você, já vai direto para o expediente. A não ser que seja uma mulher que engravidou, uma coisa assim, aí é mais peculiar, né? É mais específico. Agora você acabou de entrar, novinho, você vai ralar na rua, entendeu? Você é soldado, você vai ralar na rua. Enfim. Tem jeito. É o que a sociedade espera, precisa, né? E é a atribuição da Polícia Militar. Sim. Assim, não estou reclamando. Ela foi feita para isso, né? Ela é importante por isso. E com relação à preparação, assim, no quesito... Tu estudou para PCDF depois, né? Sim. Foi uma evolução, assim, foi indo, como tu falou, tu não estudou só para um concurso. A gente vai estudando e vai passando, enfim. Como é que era, assim, tu seguiu fazendo presencial ou depois tu mudou para o online? Tu tinha uma organização, tipo ciclo de estudos? Como é que eram as tuas revisões? Conta um pouquinho sobre essa parte mais técnica, assim, da tua preparação. Tá. Cursinho presencial eu fiz para a prova do Corpo de Bombeiros e para a PMDF. Foram os 2 cursinhos presenciais que eu fiz. Depois que eu peguei a manha ali das matérias, não preciso mais de um presencial. Para não falar que eu não fiz mais nenhum, eu fiz uma turma de exercício, só de exercício presencial, num cursinho. Mas eu fui para o online. Como eu fazia com o meu cronograma, né? No início eu errei muito. Eu já estudei uma matéria só até ela acabar, depois começar outra. Eu já fiz isso. Eu já tentei fazer revisões, 7 dias, 15 dias, 30 dias, e me embaralhei tudo naquilo, não revisava era nada. Não sabia nem por onde revisar, porque eu não fazia resumo. No começo, tá? Fala assim. E aí eu fui entendendo o que eu precisava, né? O que estava de errado, como é que é isso? E eu aprendi sozinha a estudar. Eu fui vendo que estudar uma matéria por vez, eu não vou acabar nunca esse cronograma. Nunca. E assim, vou estudar essa, depois essa. E a primeira, vou ver como depois. Como é que é isso? Como vou revisar isso, né? Então, a questão do cronograma. Eu percebi que dessa forma não dava, né? Eu assistia a videoaula e complementava com PDF, tá? Tem aulas, né, que eu acho que devem ser vistas por videoaula. Isso é uma opinião minha, tá? Por exemplo, matéria exata, raciocínio lógico, a temática e tal. Eu já acho interessante você ver a videoaula, fazer um resuminho de fórmulas, que é o que eu fiz. Eu fiz uma folha só de fórmula, manual mesmo. E quando eu ia resolver exercício, no meu estudo para matemática e raciocínio lógico, o que era? Eu via a videoaula, depois eu ia partir para o exercício. Ia fazer o exercício, eu colocava essa folhinha de fórmulas do lado, e ia resolvendo o exercício. Tanto que eu criei uma memória visual daquele resuminho de fórmulas. De tanto olhar fazendo exercício, eu me permitia olhar para isso, para eu fazer a memória visual daquilo. Tanto que na hora da prova eu lembrava até em que parte do papel que eu tinha anotado, né? De tanto que eu pratiquei assim. Para mim deu certo. E a questão das matérias, eu vi que realmente estudar uma por vez não dava, né? Aí, beleza. Na época, eu estava livre, porque eu tinha terminado a minha faculdade. Eu conversei com os meus pais, falei, para ver se eles seguravam a barra para eu estudar para o que eu realmente queria.
né? Ou se não, eu ia ter que procurar alguma coisa na área da enfermagem para eu ganhar uma grana, só que eu ia perder o meu tempo, às vezes poderia demorar mais a passar, enfim. No meu caso, eu consegui que meus pais segurassem a barra para mim, então eu tinha o dia inteiro. Então eu estudava 3 a 4 matérias por dia, mas essa quarta matéria, que era ali na noite já, no finalzinho da noite, eu colocava pouco tempo e uma matéria mais de boa, porque eu já estava exausta. E eu sempre fui mais do dia, então eu acordava bem cedinho, acordava às 6 horas da manhã todos os dias, mesmo tendo o dia todo. Eu poderia acochambrar o dia todo, se eu quisesse. Eu morava sozinha, não tinha ninguém me cobrando ali no meu pé, vendo a hora que eu acordava. Mas eu sempre fui disciplinada. Não, eu colocava horário para tudo. Eu comecei a colocar o horário. Quando é que eu vou começar a estudar? Vou acordar às 6 horas, vou tomar café da manhã e tal, vou começar. Sei lá, de 7 a... Eu dividia 4 horas para cada uma, né? E aí, porque eu tinha tempo, né? Eu sei que hoje não é a realidade de todo mundo, né? Ter 4 horas para cada matéria para estudar. Geralmente, ou 3, depende da matéria, né? 3 a 4 horas para cada matéria. E aí, eu dividia assim, fazia um ciclo de... Escolhia 5 matérias, que nem eu recomendo hoje. Eu escolhi 5 matérias para mim no decorrer da semana. Eu recomendo, tipo, de 3 a 5 matérias você escolher para fazer um ciclo, gerar um ciclo. Primeiro você vai estudar essa. Ah, acabou essa aqui, matéria B. Você inclui uma nova, que você não estava estudando. Inclui uma nova, não precisa esperar acabar as 5 para colocar uma nova, entendeu? Você já coloca outra. E assim vai girando. Daqui a pouco, aquela outra matéria, você já vai ver de novo. De uma outra forma, de uma forma mais revisão e exercício, entendeu? A questão da revisão, como é que eu fazia? Eu testei essa técnica aí de 7, 15, 30 dias pra mim, tá? Eu nunca funcionou, porque eu não sei, eu não consigo. Eu achava muito longe e eu não entendia direito isso. Assim. E aí, o que eu fazia? Minha revisão era todos os dias. Como que eu fazia essa revisão? Por exemplo, eu vou estudar hoje Direito Constitucional, Português e Direito Administrativo. A cada início dessas matérias que eu estudar, eu separava ali as primeiras de 20 a 30 minutos para revisar o assunto passado. Como que eu revisava? Ou com resumo, ou com questões, né? Ou mapa mental. Tinha algumas matérias como Direito Penal que eu fazia mapa mental. Por exemplo, dos crimes ali, eu fazia na mão mesmo, do meu jeito. Enfim, dessas 3 formas. E também, às vezes, eu via alguma resolução de questões no YouTube, assim. Mas era mais essas 3 formas. O meu resuminho que eu fazia, que eu aprendi a fazer, fazia no Word mesmo, do meu jeito, da forma mais sucinta possível. Porque antes, quando eu comecei, eu queria copiar tudo, né? E manual, eu vi que manual não estava dando, porque eu gastava muito tempo. Aí, não, vamos pro Word. Aí eu queria copiar tudo. Não dá. Aí eu comecei a aprender, não, tem que ser menor e tal. Tem que ser mais pontual. Se precisar voltar na teoria mesmo aquele ponto, aí eu vou voltar lá no PDF, vou ver aquele assunto específico. E aí a minha revisão era assim, era todos os dias, todas as matérias daquele dia que eu ia estudar. Então, constitucional, pegava as primeiras meia hora, estudava. Eu apelidei carinhosamente do método aquecimento, né? Era uma forma de aquecer os meus estudos. Então, vou começar a revisar na aula passada e tal, vou começar uma matéria nova, né? Na sequência. E aí, ia fazendo, assim, toda a matéria eu criei esse método de revisão aí. E muitas questões, né? Tem algumas pessoas que ainda insistem em, vou estudar essa matéria, mas vou ver só a teoria aqui, depois outro dia eu vejo questões, né? Não dá, né? A própria prova são as questões, né? Então, como é que você não vai praticar o que é a prova? Você vai ver o conteúdo. Então, eu separava ali um tempo, dentro dessas horas da minha matéria, eu separava a revisão, eu separava a teoria e o tempo final para as questões. Quantas questões? Quantas desse para eu fazer naquele tempo, entendeu? Então, eu não tinha uma meta, as 50 questões. Mas para o final que eu fui fazendo isso, tá? Eu falo assim, num período intermediário, inicial ali de estudos, para quem quiser aí uma dica, né? Eu separava tempo. Eu vou pegar as últimas meia hora, a última 1 hora, a última... Enfim, depende de quanto tempo a pessoa tem para estudar, né? E vou fazer questões. Só que eu fazia as questões entendendo por que eu estava marcando certo, por que eu estava marcando errado. Se eu não sabia, aí eu ia atrás para saber. Eu ia lá no meu resumo, ou eu ia na teoria, ou eu lia os comentários ali do site de questões. Eu procurava saber, porque não adianta nada. Você vai fazer uma questão, marca ali, não sabe por que errou, não sabe por que acertou. Próxima. Qual é a efetividade desse estudo? Né? O estudo para concurso público, ele tem que ser um estudo estratégico.
né? Então, você tem que saber por que você está errando, né? Qual que é a peguinha da banca ali? Aí você já vai lá no seu material, no seu resumo, já, atenção, artigo tal, atenção, assunto tal, a banca gosta disso, tal. Por isso que é importante a gente fazer questões da banca do nosso concurso, né? Se a gente ainda não sabe, eu fazia da anterior, né? Enfim, não vai inventar, não, fazer hoje da banca 6, hoje da FGV, tipo assim, você não tem nem noção, né? Então, porque cada banca gosta de cobrar tal assunto mais, tal assunto menos, enfim, é diferente, né? Múltipla escolha, enfim, tem banca que gosta mais de jurisprudência, tem outros que não. Então, você tem que pegar a manha da banca, né? Por exemplo, língua portuguesa. Língua portuguesa é a matéria que eu nunca aprendi no meu ensino médio. Eu empurrei com a barriga assim, total. Não gostava, empurrei com a barriga. Eu fui aprender língua portuguesa estudando para concurso público. E como que eu fazia para entender o que a banca cobrava? Eu fazia prova. Então, no aquecimento de língua portuguesa, era resolver uma prova de português. Então, eu filtrava lá no site de questões a banca e filtrava a banca e filtrava a língua portuguesa. Aí eu ia lá na provinha que vai aparecer nas provas, né? Das mais recentes para as mais antigas. E eu anotava, hoje eu fiz a prova, sei lá, não só de carreira policial. O que importa é ser da banca, né? Eu ia lá e falava, hoje eu fiz essa prova aqui. Aí no próximo dia eu ia fazer a de baixo. Aí a de baixo, entendeu? Até eu fazia, até uns 2 anos para trás. Mais que isso aí eu começava a repetir ela de novo. Entendeu? O português é uma das matérias que mais muda, né? De banca para banca, eu acho muda que muda muito, assim. Ainda mais se tu pega a CESP para FGV, para outras bancas, Dizem assim. que a FGV é uma monstra em português. Não é né? português. Professor de curso vai corrigir as provas, aí 10 questões acertam 7. E aí a galera, não, foi bem. A galera já aceita isso. Já aceita, tipo né? assim, não, a fulana do curso tal acertou 8, fulaninho aqui acertou 8, 7, beleza, foram bem então. Os alunos já aceitaram que não dá, assim, gabaritou, pô, então você tá doido, você tá errado. Fora da curva, então você tá errado. Tá errado, porque a FGV errou essa questão. Não, a FGV, assim, é surreal. Tu olha, todas as alternativas, elas estão, ou todas estão erradas, ou todas estão certas. Nunca ninguém da FGV vai vir aqui, cara. Não existe, velho. Eu nunca fiz uma prova da FGV, cara. Graças a Deus. Assim, as outras matérias eu acho ok, mas o professor de português da FGV é sacana. Ele é sacana. Ele é sacana. Eu acertei 6 no Senado e fui assim. De quantas? De 10. Foi bem, então. Aí, tá vendo? Tá em terceiro. O 6 é 10, pô. 6 é 10, E... Pode falar. Vai. Não, eu ia falar, só ia te perguntar, assim, que é uma coisa que a galera sente muito e acredito que tu deve ter sentido especificamente na prova de agente da PCDF. O que tu fez quando veio aquela mudança de edital e matérias totalmente diferentes? Para quem não estava estudando não sei se tu chegou a estudar para a Polícia Federal, mas para quem não estava estudando para a Polícia Federal, naquela época eu estava me baseando no edital de escrivão, que era praticamente só direito. Quando entrou aquelas matérias de estilo contabilidade, estatística, TI, o que tu fez ali? Porque, assim, é difícil, é uma decisão complicada, um pós-edital. Tudo bem que o pós-edital virou 1 ano, mas como é que tu... E é até uma dica, assim, do que fazer quando, né? Quando surgem novas matérias. Sim. Então, o edital de escrivão da PCDF veio primeiro, né? Então, eu tava me baseando ali nele, estudando nele, era muito direito, né, e tal. Aí, do nada, veio essas 3 matérias aí pra gente da PCDF e o edital da PF parecido, né? Tanto que eu tentei conciliar os dois, eu fiz as 2 provas, não passei pra PF, né? Mas eu consegui a aprovação na PCDF. E, claro, quando veio aquelas 3 matérias, todo mundo se assustou, né? Assim, o que é isso? Quando eu olhei contabilidade, eu falei assim, é pura conta. Na minha cabeça, é pura conta, como? Tipo assim, estatística. Pô, eu já tenho que lidar com a matemática aqui, estatística, não sei nem para que lado que vai, nunca ouvi falar em cair isso em concurso público e a gente não entende por quê que eu tenho que saber isso para ser agente da PCDF, né? Informática, aquela informática de outro mundo, a gente está acostumado ali com Excelzinho, tal, Word... É hacker da PCDF? Só pergunta nos comentários. É hacker da PF? Cara, foi assim, foi chocante. Mas é aquilo que eu falei, tem que enfrentar, né? Eu comecei do zero, assim, eu comecei com medo, comecei a estudar com medo e tal. Acabei gostando de estudar contabilidade. Eu achei que ia ser só cálculo, mas muitas questões a gente conseguia
matar ali na teoria, quase Mas não tu tem nada entendeu de o débito cálculo. e o crédito de primeira, porque... Não, eu tive que voltar muito e o ativo, o passivo, PL, cara, foi meio complicado. Eu demorei um pouquinho. Mas eu peguei um professor muito bom também online, que eu consegui aprender muito e eu ia fazendo, eu fiz eu fiz questão de fazer um resumo manuscrito, assim, porque eu tinha Fala que... o nome, pode falar, fala o nome. Do professor é o Cláudio Zorzo, professor muito bom. Na época eu tinha do Gran Curso, né, o cursinho. E ele foi um professor que eu aprendi muito, né? Até citando professores mesmo, a questão do raciocínio lógico e matemático, inclusive faleceu, né? O professor Márcio Flávio foi um professor. Eu assisti às aulas, foi com ele que eu estudei estatística. Foi com ele. E, nossa, um professor, assim, sensacional, com a didática sensacional, né, que infelizmente aí se foi, né, mas, cara, aprendi com ele. A estatística, eu assisti o curso dele e contabilidade, assisti o curso do Cláudio Zorzo, né, eu já assisti também com outro professor, a estatística não estava pegando ali, que estava dentro do curso, né, do curso da gente, não estava pegando. E aí, como eu tinha assinatura limitada, eu procurei o curso específico, né? Como eu já tinha tido aula com ele de matemática, raciocínio lógico, eu fui ver se ele tinha de estatística, né? E tinha. E, pô, eu gostava muito da didática dele, né? Até presencialmente eu tive aula com ele. Então, eu já conhecia. E aí, enfim, foi aquela coisa. Eu fui pegando aos poucos ali. Estatística, lógico que eu não conseguia resolver todos os exercícios, que tem uns exercícios macabros, assim, que você olha... Na prova, tudo que eu estudei de estatística não caiu. Estatística da PF foi a pior prova da minha vida. Não caiu. Então, assim, eu deixei a maioria em branco, mas eu compensei em outros, por exemplo, contabilidade. Eu consegui ali pegar as fáceis, as medianas, as que eu não tinha mesmo certeza, eu não marcava, né? Até porque era CESP, né? Então, eu perco uma, se eu errar, eu perco uma que eu acertei. Né, uma errada anula uma certa, né? Então, aquela facinha lá vai embora. Então, também é tudo questão de fazer a prova com estratégia, né? Quantos tu deixou em branco, normalmente? Quantos tu deixa em branco, assim? Tu tem um número? Carol, eu não lembro muito bem, mas varia em torno de 15 a 20, alguma coisa assim. Eu tinha uma métrica de 10 por a aí. 20. Eu conto, no final, eu sempre deixo as bolinhas lá, tipo assim, essa aqui tá pendente. Aí depois eu volto. Aí eu vou contando quantas eu consegui marcar com certeza, né? Quantas. Aí está pouco, eu vou ter que quebrar mais a cabeça aqui. Na PF, isso aconteceu muito com estatística, porque assim, eu tava indo bem em estatística, eu pensei, cara, eu vou conseguir marcar quase todas. Uhum. Aí na hora eu tive que deixar 8 das 12 em branco, eu pensei, Cacilda, e vou tem ter que umas que você não sabe nem chutar. Não, e aí eu tive que voltar. Não, em estatística eu digo, cara, eu não vou chutar, porque não adianta eu chutar, né? Não adianta e aí... você é totalmente cego ali, você não tem nenhum... mas eu acho que tá. Então, aí eu peguei das outras, assim, tipo, das outras matérias, eu fui, tipo, eu acho que isso daqui tem 70%. Você foi apostando nas outras matérias. Das 12 que eu marquei, eu acertei 11. Aí, tá vendo? Fora, a estatística me salvou. É assim mesmo, o estudo para concurso público é totalmente diferente do estudo para faculdade e tal. Você tem que saber fazer a prova, você tem que pegar a malícia da prova. Por isso que às vezes as pessoas vêm perguntar, você acha que eu faço prova tal? Mesmo que você não for ficar naquele cargo, pega a experiência de prova lá, eu faço simulado, pega a experiência, simula mesmo na sua casa, sem o celular, com o tempo e tal. Enfim, simulado é um pouco polêmico para mim quando eu falo assim, porque eu posso contar na mão quantos simulados eu fiz. Né, eu sei da importância e tal, mas como eu fazia muitas questões, muitas, eu batia muito na tecla das questões, eu não vi essa necessidade do simulado. Eu acho que o simulado ele é bom para você controlar o tempo ali da redação e tal, até testar seus conhecimentos também, mas é uma coisa que é porque muita gente começa a estudar, eu vou começar a fazer simulado. Aí a pessoa nem estudou todas as matérias, aí tira uma nota baixíssima. Ai, Carol, não sei o que, eu tirei nota baixa no simulado. Então, você tá começando a estudar agora. É claro que você vai tirar nota baixa, né? Você vai ali fazer questões de uma matéria que você nem viu. Claro que você vai. Acho que simulado, ele é do meio do estudo pra lá, né? Porque senão você se frustra, né? É muito engraçado isso, porque cada pessoa que vem aqui tem, às vezes, uma visão muito diferente do mesmo assunto, né? Porque, aí, hoje, por exemplo, eu recebi no meu Instagram lá um menino assim... Tava vendo o podcast de vocês e vi que não é para fazer resumo, né?
Aí, tipo, eu não sou professor, mas eu falei, cara, calma. Calma. Aí eu perguntei, você é bem iniciante, né? Aí ele falou, sim, acabei de sair do ensino médio. Aí eu falei, cara, pega mais opiniões. Aí eu citei alguns nomes lá pra ele. Falei, cara, vê vídeos desse cara. Faz, não faz, vê o que funciona pra você. E assim, não sou nenhum especialista, longe disso, mas assim, ele pareceu muito cru. Assim. Eu falei, cara, calma, Sim. respira. Aí eu falei, indica aí o curso. Aí eu botei assim a ele, mas tem resumo? Eu falei, dá pra ter, dá pra não ter. Conhece aí, calma. E aí, é que você falou sobre o simulado. Por isso que eu falei que é polêmico. E o Fernando que veio aqui, ele falou assim, quando você Primeira for começar a estudar, a primeira coisa que você faz é a última prova do cargo. Porque ele falou que geralmente a pessoa se sente assim, ela vai fazer e fala, não, até que eu não fui tão... Um amigo meu recentemente, ele vai fazer Banco do Brasil Tecnologia, e ele fez a última prova, ele trabalha na área, então já é um... E ele falou, cara, eu fiz lá a última prova e acertei 50%. Assim, nunca estudei para concurso, falei, pô, tem um negócio aqui. Foi o que o Fernando falou. Já ela não, ela preferia esperar. Mas, Vitor, E aí não tem... O meu ponto é que não tem gabarito. Tipo, pode funcionar pra eu você. normalmente, tipo, indico a pessoa começar a fazer simulado depois de 60%, 70% de E o que matéria. eu já ouvi de muita gente. Mas assim, deixando bem claro, isso que eu falei do simulado, eu falo assim, citando mesmo o iniciante. Entendeu? O iniciante. É muito difícil eu chegar para uma pessoa que nunca estudou aquelas matérias e falar, não, faz a última prova. Uhum. Eu tô falando a minha visão, tá? Ele pode ter outra visão e tal, é totalmente respeitável isso. Mas se fosse comigo, eu não entender nada, né? Tipo assim, eu acho que depende muito da pessoa. Entendeu? Tipo assim, a pessoa tá iniciando no mundo dos concursos, mas já tem uma ideia. Por exemplo, fez direito na faculdade. Aí é outra já vai coisa. conseguir, tipo assim, minimamente compreender. Vou falar, até eu, assim, se eu começar a estudar para concurso hoje, pô, eu já conheço um monte de Sim, coisas que me falaram. Só de você tá no meio. Que, por exemplo, eu já consegui orientar o menino ali iniciante. Exato. Falei, calma, né? Que isso não funciona. Então, eu já teria uma cabeça diferente. Realmente é... Eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Tu pega uma pessoa que Esse acabou meu de sair amigo. do ensino médio, que não tem a mínima noção e dá para ela uma prova da PF, a pessoa vai chorar. Estatística. Chorar. É melhor fazer só português. Dá uma olhadinha em português, olha as como é que é matérias de possível. ensino médio. Mas assim, deixando bem claro mesmo isso. Não é que eu não recomendo fazer simulado, né? Quem sou eu para falar? Eu tô falando comigo, tá? Eu fiz simulados, mas poucos. Por quê? Porque eu compensei nas questões. Né? Eu joguei essa metodologia para outra. Então, assim, eu compensei. Mas cada um tem seu jeito de estudar. Eu falo assim, da minha trajetória, né? Mas, enfim, por isso que eu falo que é polêmico. Nosso corte vai ser, ela odeia simulados. Mas eu acho que assim, é muito de pessoa para pessoa mesmo e de momento, porque na pandemia mesmo, que eu fiquei em casa estudando a mesma matéria que eu já estava estudando há 2 anos e eu não aguentava mais, eu comecei a fazer simulado a roda, eu fazia 2 simulados por semana, porque aquilo te instiga. Sim. O simulado, ele te instiga pra te tentar tirar sempre uma nota mais alta e tal. Sim. Tu já tá com o edital batido, às vezes tu tá de saco cheio, tu quer saber onde é que tu tá errando, quais são Mas os aí pontos que tu pode... já é outra fase do estudo. Com certeza. Você já estava avançado e tal. Tu não, quer vou fazer 2 identificar. por semana. Exato, tu quer identificar Não, onde tu ok. tá errando. Ó, eu tava com média de 80 pontos, por exemplo. Eu quero Você saber, quer quero aumentar. chegar em 90. Quais são as matérias que eu tô errando? E uma coisa é você ter um pós-edital de 3 meses, a outra é da PCDF, da PF, edital de Esse é... 1 ano. Sim. A PF foi menos, né? Foi 60 dias, mas a Isso é. PCDF, sim. E vem cá, como que é, então, falando em pós-edital, como que mudava a sua preparação, como que você virava a chavinha ali no pós-edital de diferente que você fazia antes de sair o edital? Tá. No pré-edital, a gente tá um pouco mais relaxado ali, né? Enfim, a gente tá se baseando no último, não sabe muito bem como vai vir o próximo, não sabe se vai vir matéria nova, como foi o caso da PCDF aí, que foi um boom, né? Então, ali você vai, às vezes, não vai estudar final de semana, às vezes eu, por exemplo, deixava meu final de semana livre, estudava ali de segunda a sexta, deixava livre, um pouco mais tranquilo, né? Agora, na minha visão, o pós-edital, ele muda muita coisa, né? Porque se tiver uma matéria nova ali, você já vai para outro eixo, incluiu uma legislação ou tirou uma legislação, você estuda bem mais direcionado. E outra, na minha visão, tá? Acabou o final de semana, tem que abdicar de um monte de coisa, porque tá valendo ali. Não que o pré-edital não esteja valendo, mas acaba que a gente fica um pouco mais tranquilo, né?
E, enfim, também depende da rotina. Por exemplo, uma pessoa trabalha, é casada, faz trocentas coisas e tem um tempo mínimo para estudar. Aí sim, tem que já abdicar do lazer ali. Poxa, quantas vezes eu falei não para várias coisas. No curso da PCS mesmo, eu ainda estava estudando reta final PCDF, pronto. Eu estava fazendo curso de formação, saía do curso de formação, passava na academia e ia para casa estudar. O pessoal ia para barzinho, o pessoal ia para karaokê, vamos, Carol, vamos, não sei o quê. Não, só quando passar a prova. Não, só quando passar a prova. Queria me divertir com todo mundo. Mas eu tinha plena consciência de que meu objetivo era outro. Você tem uma meta. Depois da meta, você vai ter todo o tempo do mundo para você poder ir. E assim eu fiz. Eu sempre fui muito disciplinada com isso. Sempre fui muito consciente, né? E eu acho que é isso. O pós-edital, ele tem essa carga mais assim... Cara, tem uma data da prova, né? Tem uma data do TAF, ali você já sabe tudo certinho. Claro, pode mudar? Pode. Uma coisa, um item ou outro do edital, né? Uma coisa ou outra do TAF. Mas, que nem mudou agora da PMDF, né? Para homem era 2.600 a corrida, baixou para 2.400. Com as mulheres. Cara, das mulheres aumentou. O último concurso foi 2.200, né? Aí tinha baixado, agora aumentou de novo. Mas, enfim, dá conta. É ralado, mas dá conta. Eu não passaria nem a pau. Ah, passaria sim, cara. Passaria sim. 2.200 não dá pra mim. Às vezes dá. Mas enfim, o pós-edital, ele tem mesmo essa carga de mais arroxo, mais responsabilidade. Aí saiu o edital, já tem a data do TAF? Tem, não. FGV? Depende. Depende, né? Porque a minha pode ser semana que vem. E eu não sei. Pode ser daqui um em dezembro. Talvez. A critério da administração. Também tudo pode mudar, né? Porque sempre muda. Sempre muda. Mas é melhor ter um que mude do que não ter nenhum. Entendeu? Porque não ter porque bizarro. Quando ele muda para outra data. Exato. Segue tendo outra data. Agora, a FGV não gosta. Nunca ninguém vai aceitar da FGV vir para cá. Desculpa, FGV. Um dia venham aqui se defender. Importante. Vocês podem ter Ninguém fala bem. Ninguém fala bem da FGV. O concurseiro que já está assistindo esse podcast aqui já vai ficar com um pé atrás com a FGV aí. Mas tem que fazer, não tem jeito. Mas é a realidade que a gente tem que enfrentar, né? E aí, algo mais? Alguma coisa mais? Acho que a gente pode ir indo para a nossa parte final, Carol. Beleza. Queria que você mandasse um recado para quem está estudando aí, para quem está na labuta ainda, para quem está buscando um cargo público. Acho um momento interessante, um momento que a galera gosta também, uma motivação / dica que você daria pro pessoal que vai assistir a gente, certamente. Tá. Pessoal, se eu tô aqui hoje, né, neste podcast, assim, não é à toa, né? Se eu tô aqui com 5 aprovações falando para vocês sobre concurso público, não era à toa. Eu falei um pouco da minha história aqui. Eu realmente não acreditava que eu passaria num concurso público. Né? Assim como a Carol também falou, a gente sempre vê a conquista do outro muito grande, né? A gente nunca acredita assim que é capaz, mas a gente tem que acreditar em nós mesmos, porque senão a gente só vai ficar vendo o quintal do outro, se achando inferior. A gente tem que tentar, né? E para isso não é só eu sei que não é simples, né? Não é só o querer, tem todo uma individualidade, às vezes uma rotina, um trabalho pesado e tal. Mas eu falei aqui para vocês também da minha rotina pesada, mas a minha vontade, a minha motivação, né, de passar, de fazer, né, de estender ali minhas horas do dia, dormir menos, ou dizer um não para aquela baladinha, para aquele encontro de família, às vezes é necessário para a gente conseguir o objetivo. É tudo uma fase, é um processo, né? Não dura para sempre. A gente tem que colocar na nossa cabeça que é temporário. Então, durante esse tempo, faça valer esse sacrifício, né? Estude com consciência, estude com disciplina, estude mesmo, faça esse compromisso com você mesmo, sabe? Se veja lá. Quando você for deitar para dormir, feche os olhos, se imagina lá. Se for preciso, imprima aquele distintivo, né? Imprima aquela farda, imprima aquela coisa, coloca ali na sua mesa de estudos para você sempre estar lembrando que é aquilo que você quer. Se tem uma pessoa que te inspira, né? E, sei lá, imprima uma foto, imprima uma frase, né? Para estar sempre ali te lembrando, né, do seu objetivo. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente pensa muitas vezes em desistir, porque é ralado, né? Tudo que vale a pena é ralado, dói, né? Estudar para concurso público tem a dor física de você estar sentado na cadeira, dói a coluna, né? Dói o bumbum de ficar sentado ali na cadeira, dói a cabeça.
mas é necessário, a gente tem que saber lidar com as adversidades para a gente conseguir, né? Nada é fácil, nada que vale a pena é fácil, porque senão tava todo mundo aí bem sucedido na vida, né? Então, eu sou exemplo vivo disso, né? Tudo que eu faço, tudo que eu quero conquistar, eu conquisto porque eu tenho disciplina, porque eu planejo, né? Porque eu trabalho duro para isso. E você que está aí me ouvindo, se está pensando em desistir, se está difícil, né? Tenta não ficar colocando muitas adversidades. Tenta, em vez disso, procurar a solução para o seu problema. A solução é o quê? O que você pode tirar agora, que não é prioridade, para dar aquele momento para os seus estudos, né? Então, pensa nisso, né? Se você está assistindo hoje esse podcast, é porque você tem interesse aí de ser concursado, né, de, às vezes, entrar para a carreira policial ou outra carreira que seja. Então, às vezes, um dia pode ser você aqui contando a sua história, né, e, enfim, é isso aí. Força que dá certo, pessoal. É só ter disciplina, consciência e realmente você fazer valer aquele tempo ali que você está estudando, não só fingir ali, né, que você está estudando. Larga mesmo o celular de mão, deixa aquela distração, conversa com a esposa, conversa com o filho, que aquele momento é o momento ali sagrado de você estar estudando e põe quente aí que dá certo, viu? Boa, que um dia vai estar aqui dando entrevista pra gente, pois é, conversando com a gente. É verdade. Olha que legal. Algo mais, Carol? Podemos fechar? Isso. Acabei de ver que saiu o resultado do coisa. Ainda Sanidade mental, você passou? Passou? Sanidade mental, passei. FGV, tá? Não sei. Tá uma uva. Você quer contar o que aconteceu hoje com você? Não. Conta. Só pra gente encerrar aqui. Gente, sabe o que aconteceu comigo hoje? FGV já passou, tá? Não vale mais. Perceberam que o look dela hoje mudou, o cabelo dela assim, tá um corte diferenciado. Sabe o que aconteceu, galera? Olha como eu sou uma pessoa legal e inteligente. E desligada, né? Quando eu falo para as pessoas que eu tenho um probleminha... Cara... Exposed. Ligo a cafeteira, minha cafeteira fica atrás no meu cooktop. Liguei a cafeteira, botei pra passar o café. Aí, sabe quando acaba a água do café? Começou... E eu, caramba. Aí peguei rapidão, assim, enchi um copo d'água na torneira e vou colocar a água na cafeteira. O meu marido tinha colocado uma água pra ferver, pra fazer um mate. E eu nem me toquei. Prendeu fogo no meu cabelo. Cara, se não é ele olhar e dizer fogo, cabelo, e começar os dois a se estapear, assim, eu tinha ficado careca. Ou com o couro cabeludo todo queimado. Consegui cortar só um pedacinho. Foi obrigada a cortar as pontas do cabelo. Exatamente. Mas deu certo, né? Deu certo. Que bom. Então, mas já passou. Agora já passou. FGV não pode mais te reprovar por isso. Pessoal, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Seu Instagram, passa pro pessoal também. Meu Instagram é perfem.anacarolina. Quem quiser me seguir lá, acompanhar um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho ali das carreiras policiais, eu tô sempre lá falando alguma coisinha, postando alguma coisa, às vezes alguma dica de estudo, então segue lá e se tiver alguma dúvida também, né, sobre técnicas de estudo, alguma coisa que não ficou claro aqui que a gente conversou, pode mandar um direct lá que a gente conversa. Eu queria agradecer, Vitor, eu queria agradecer, Carol, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui contando um pouquinho da minha história e inspirando aí muita gente que às vezes pode estar precisando de alguma palavra que a gente falou aqui, né, é super legal. Muito obrigada. Imagina, obrigado a você pelas histórias aí que você compartilhou com a gente e ainda mais sucesso aí. Obrigada. Na Polícia Civil, na Polícia Militar, em qualquer lugar que você Amém, quiser. Obrigada tá bom? pra nós. Pessoal, até a próxima. Não se esqueça aí do like, se inscrever no canal, ativar o sino e os links importantes aqui na descrição do vídeo. A gente tá também lá no Spotify, tá no aplicativo do Em Áudio Concursos, os episódios saem completos por lá. No YouTube também a gente solta os cortes, lá no Instagram também, então siga o Pode Passar onde for possível. Forte abraço, até terça que vem. Tamo junto. Até, pessoal.